bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo no programa de hoje o professor Silvio Goulart Rosa Júnior, presidente da Fundação Parque Tecnológico de São Carlos, Parktec, que tem dialogado connosco agora neste programa sobre a criação desta fundação e do diálogo estabelecido entre a academia e o setor produtivo nacional, tendo em vista, obviamente, o desenvolvimento do nosso país. Professor Silvio, o diálogo entre a academia e o setor produtivo sempre foi assim meio complicado. Pelo menos aqui há uma década atrás ainda se via um certo bloqueio no diálogo entre a academia e o setor produtivo. Esse diálogo melhorou ou não? Falta fazer mais alguma coisa para que esse diálogo seja mais abrangente? Melhorou e pode melhorar muito, né? Então. Melhorou porque a universidade, como eu falei, ela tem conflitos internos de visões de como é que se porta. Pessoas que acham que a universidade tem que ser fechada, principalmente o pessoal da área de uma esquerda que eu chamo de idiota, né? Uma visão esclerosada do papel da universidade, e os setores ligados à tecnologia têm uma visão mais moderna, né? Certo? Eu tive recentemente no MIT, Harvard, numa missão, e no Babson College, o Sebrae implantou uma escola de negócio. E, para ver como é que o empreendedorismo é ensinado ou é visto fora, foi essa missão no MIT, Harvard, Babson e outra universidade da região de Boston. Só para dar um exemplo, no MIT eles têm em volta de 11 mil estudantes de graduação. E o projeto deles é que todos os alunos de graduação passam um programa de empreendedorismo. Então, eles puxaram da formação, como eu tinha falado na primeira bloco. A formação inicial, a formação do grau. Quer dizer, dentro da estrutura da pedagógica, modelo pedagógico da universidade, tem educação na área específica, mas os desenvolvimentos dos aspectos, dos valores, das atitudes do empreendedor. E o formato dele tem que sair com essa visão. Que ali essa capacitação, tá certo? Essa competência que ele adquira vai ser indispensável no seu desempenho futuro como profissional. Certo. Então, você vê que uma universidade de prestígio, aqui em São Carlos, nós temos o Jaba, que você falou, e o Vanderlei, que são formados no MIT. E nós tivemos antes o Roberto Zimmermann, que era formado no MIT. Então, aqui o MIT tem nosso docente tem uma relação muito próxima lá, experiência. Fonte de inspiração, o MIT, né? Então, Harvard, a melhor universidade, mesma coisa. Então, tem uma aceleradora dentro de Harvard. Os melhores projetos que os alunos desenvolvem são acelerados e tem fonte de financiamento da própria universidade. A universidade investe nas suas startups. Entendi. Tá certo? Como fonte futura de recursos. Então, isso é chocante. E a USP foi a melhor universidade do Brasil e da América Latina no século XX. Ela tem que se posicionar também para continuar sendo a melhor universidade do Brasil e da América Latina e uma das 100 melhores do mundo no século XXI. Então, esses conflitos internos, né, respondendo a sua pergunta, eles existem, mas nós vamos vencer. Porque nós estamos com a certeza, nós físicos temos uma certeza absoluta, tá certo? Certeza da verdade. Absoluta. Nós estamos atrás da verdade. A verdade é um desafio. Então a gente sabe hoje que você cria esse mecanismo de transferência, enriquece, tá certo, o ambiente que a gente convive. É um desafio intelectual de criar esses mecanismos. Isso é um caso bem sucedido. Tanto é que a Universidade de São Paulo está implantando incubadora em outros campos, né? Ela já tem em Piracicaba, em Pirassununga, tem um parque tecnológico dentro da USP, em Ribeirão Preto, né? Supera, né? Lá em São Paulo, que você mostra ainda essa dificuldade, o Cietec é uma incubadora, a maior incubadora da América Latina, em tamanho e no valor também, ela fica dentro do campus do IPEM, que é separado de uma cerca da USP. Nunca conseguiu trazer para dentro do campo da USP em São Paulo, tá certo, essas iniciativas, pelos conflitos que tem lá dentro, tá certo, dos vários institutos. Mas isso o tempo, tá certo, o Max Planck, tá certo, disse que a física avança também com a morte dos físicos, né? E nós temos a esperança, a certeza, como eu estava falando, que a universidade vai se modernizar também com o afastamento desses docentes mais antigos, tem
em cargos de administrativos, Sim. quando vier essa nova leva que está acontecendo, aqui na física já aconteceu antes, né? E que vão tomando cargos administrativos com a visão mais moderna da universidade. Então, essas dificuldades iniciais que nós vivenciamos há 30 anos atrás são coisas do passado e elas são residuais agora. Então, Mas e com respeito ao setor produtivo, ele está na expectativa dessa aproximação? O que é que ele tem feito? tem porque ou o Brasil inova, tá certo? Ou fica na periferia. Não tem jeito. Não tem né? jeito. Nós somos um país tropical, qual a contribuição do Brasil para o mundo? Essa que é a pergunta. Se eu falo assim, qual a contribuição de Portugal para o mundo? Foi o primeiro país que fez a globalização. Portugal descobriu o mundo, tá certo? Né? Se você vai lá em Lisboa, na Praça da Descoberta, e olha para onde os portugueses estiveram de 1450 a 1550, você fica abismado pela contribuição que 1 milhão de portugueses deram ao mundo, a descobrir o planeta. Né? Qual a contribuição do Brasil, dos brasileiros, para a humanidade? Nós estamos criando a primeira civilização tropical na história da humanidade. Nós estamos civilizando os trópicos. Né? Então, nós temos que gerar tecnologias apropriadas para ocupação, preservação e usufruto, tá certo, desse espaço. Né? Então, o papel da ciência e tecnologia é fundamental nisso. Então, o exemplo de São Carlos, em criando esses mecanismos de transferência de tecnologia, de incentivar as pessoas, de valorizar essa atitude, de compreender que a universidade, os grupos de pesquisas empurrando ou fazendo trabalhos voltados, quer dizer, tem um retorno social próximo. Né? O conhecimento pelo conhecimento é fundamental, mas não pode ser sozinho. O Brasil está dando o exemplo. Então, nós temos que abrir o leque. Então, tem conhecimento para arte pela arte, conhecimento pelo conhecimento, mas tem uma coisa mais pragmática, mais próxima. A universidade está questionada. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos um patrimônio da sociedade. A USP recebe 5%, arredondando, do ICMS. No estado agora que a economia está deprimida, né, como é que você justifica esse valor enorme, esse recurso? Você está formando recurso humano, tudo bem. Isso a gente já faz há 70 e poucos anos na USP. Mas se é pouco formar gente, engenheiros, médicos, físicos, professores, a universidade ela tem que dar mais retorno para o investimento que uma população faz. Ela tem que retribuir mais. Né? Todo esse investimento que é grandioso, tá certo? Que a universidade recebe e administra, ela tem que tirar todo o caldo dessa laranja, ela tem que espremer todo esse sumo. Uma parte é transferindo tecnologia, uma parte é criando empresa, uma parte é gerando essa riqueza, o conhecimento gerado na universidade, sendo com ela assistindo à incorporação do setor produtivo. Faz parte da missão da universidade. E São Carlos, né, mais uma vez a física, e junto com as outras unidades aqui, a engenharia também, a computação da matemática tem feito exemplos espetaculares, não é? Sim. Aqui dentro do nosso campus, a gente vê pelas notícias que eles estão fazendo lá, também mostra que a universidade é um patrimônio, ela tem que ser protegida, tem que ser apoiada e valorizada. Né? Esse que seria o exemplo que nós da física, nós de São Carlos, da USP de São Carlos, estamos dando para toda a universidade. Professor Silvio, obviamente que o que eu vou questionar a seguir tem a ver muito com o que nós temos conversado até agora. Mas eu gostava de ter a sua opinião sobre o seguinte: como é que o senhor vê a pesquisa nacional, a pesquisa que se faz no Brasil, comparativamente àquela que se faz no exterior, vamos supor, Estados Unidos e Europa? Qual é a comparação? O Brasil é um país de periferia, tá certo? E ele segue, nós não rompemos ainda. Você me falou que daqui a pouco vai estar recebendo aqui um prêmio Nobel. Por mais competente, mais dedicado, mais trabalhadores que nós sejamos, a nossa pesquisa ainda não é de ruptura. Porque não criamos ainda um ambiente altamente competitivo. Tem um barro institucional, burocrático, que dificulta muito a você fazer isso, tá certo? Então, o importante agora é manter o gap, né, a diferença da fronteira, do que nós estamos fazendo em geral. Estou falando em geral no Brasil, a ciência no Brasil. Não é só em relação a hoje, em relação a todo o nível. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um avanço enorme no pós-guerra, a criação do CNPq, da CAPES, das universidades federais do tempo integral, da lei de inovação,
né, das várias políticas públicas que estão, tanto do governo federal quanto estadual, né, a FAPESP, que é essa beleza, que é esse primor, que é esse diamante azul, entre as melhores fundações do mundo, você pode, de qualquer natureza, você pode botar a FAPESP. Né? Ela foi constituída com um propósito específico. E ela tem um programa de apoio à pequena empresa, que é o PIP. Né? Então, nós estamos armados, tá certo, de apoio. Né? Agora, criamos uma pós-graduação bastante ambiciosa, bem numerosa, espalhada no Brasil inteiro. Tem curso de pós-graduação em física em todo o Brasil. Então, nós estamos fazendo a nossa missão. Mas você criar uma física competitiva, ou pegar mais na física, leva mais de uma geração, certo? Então nós temos que competir e cooperar, né? Aí você começa a gerar grupos de pesquisas, ou pontos de pesquisa, ou trabalhos, começam a romper novas áreas. Então, essa é talvez... Mas onde é que está o gargalo? É só na parte burocrática? Eu diria assim, e o apoio também, que vamos dizer assim, a quantidade que vem, tá certo, para o apoio à ciência e tecnologia no Brasil é pequena para a gente ter uma ciência e tecnologia. Mais investimento é necessário, mais investimento para a pesquisa e tecnologia. Mas para fazer isso, nós estamos disputando com outras partes da sociedade, saúde, educação, transporte, infraestrutura. Então nós temos que falar assim, nosso investimento é a longo prazo, mas vale a pena. Nós somos o futuro garantido de riqueza. Isso é que nós temos que... aliás, seguindo o exemplo de todos os países. Então, quem não investe em ciência e tecnologia vai comprar isso. E vai comprar bugiganga, entendeu? Exatamente. Então, nós temos que ter um pessoal técnico qualificado, engenheiros, físicos, químicos, profissionais de todas as áreas, matemáticos, pessoal de computação. Estou falando mais ciências e engenharias, ciências exatas e engenharia, como o motor da transformação da economia, da geração de riqueza. Riqueza baseada no conhecimento. Né? Não basta ter o maior rio do mundo, a maior floresta do mundo, 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso é importante, mas isso não torna a economia nossa produzir todos os bens e serviços para distribuir numa população de 200 milhões de habitantes. Né? Então você tem que agregar valor, agregar conhecimento. Conhecimento hoje é riqueza. Você tem que adicionar valor aos nossos bens e produtos. Né? Então, com isso, tornar a economia competitiva, uma economia competitiva suporta, tá certo? Uma universidade competitiva, não o contrário. Não o contrário, mas o senhor antevê, daqui a quanto tempo é que o Brasil poderá, eventualmente, estar preparado para ser competitivo em termos internacionais? Eu acho que a universidade tem que falar assim, o que a USP agora vai ser no século XXI? É um desafio, a USP está numa crise de financiamento. Como é que ela busca financiamento para atrair e reter talentos, principalmente os talentos docentes? Ela tem que ter nova fonte de financiamento. Um é interagir. O Estado só não é suficiente para manter. Nós já vimos isso. Claro. Com o tamanho dela, claro, a economia do Estado, com os 5% do ICMS, não comporta a universidade desse tamanho. Ou ela empobrece, ou ela busca nova fonte de financiamento. Uma fonte de financiamento é cooperar com a indústria, com a empresa lá de fora. Fazer pesquisa conjunta, transferir, receber doações. Não é? E eu vou falar aqui uma coisa... Posso falar. Está certo? Não, com certeza. Um anátema. Tá certo? Você tem que pensar assim, você cobra a anuidade de aluno, a universidade tem que ser pública, a universidade pública tem que ser gratuita para todo mundo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós não podemos ter medo de perguntar. É um gargalo. Se a universidade quer ser competitiva, ela tem que buscar financiamento. Uma coisa é baixar desperdício, não é? Ser mais eficiente, né? Ser mais econômica. Ela tem que buscar agora, ela está fazendo isso, né? Ter gente, tá certo, que produza mais, ser mais produtiva. Cada real tem que produzir mais, tá certo? Mas ela tem que buscar uma das fontes é o seguinte, o governo federal também, as agências de fomento, elas estão limitadas, porque a economia como um todo está ruim, certo? Então, quanto tempo que a universidade vai passar essa seca, essa travessia desse deserto de financiamento, não é? Ela está gastando mais do que ela recebe. O ano que vem, a poupança que ela tinha de 4 milhões vai ficar quase que zerada. E como é que ela faz no 2018, 2019, se a economia possivelmente não cresça como ela der? Como é que a gente vai fazer? Atrasar salário,
não dar aumento, demitir gente, como é que a gente faz? Aí que vem a pergunta, o que a USP do século XXI quer? Então nós temos que ter um projeto de universidade. E tem que ter uma visão. A USP tem que ser universidade bam, tá certo? Tem que estar entre as 100. Ele tem que ter uma meta para ficar entre as 50 melhores universidades do mundo nas próximas décadas, 3, 4 décadas. Para isso tem que ter de grana. Tudo é dinheiro. Mas o senhor falou da anuidade em termos de alunos. Como é que se passa no exterior? MIT, Harvard? Paga, o aluno tem doação, o aluno, eles vão atrás de aluno bom. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem, ganha a bolsa. Tá certo? Aqui, será que a universidade tem que pensar isso? Né? Talvez eu saia daqui seja apedrejado. Mas, não é nada. Mas eu estudei sempre de graça. Você entendeu? Qual o retorno? Eu tenho obrigação de dar um retorno. Eu tenho um compromisso com o mais novo. Entendeu? Todos nós que passamos na universidade, damos de graça, comemos de graça, nós temos um compromisso com o mais novo. Isso que o Armando Dias Tavares me ensinou. Por isso que é o nome dele lá do Inovatório, eu quero terminar dizendo que eu estava no segundo ano, eu ganhei uma bolsa da COSUP, que era um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu ganhei uma das 5 bolsas no país. Certo? Era uma bolsa maravilhosa. É como se fosse uma bolsa de mestrado da FAPERP, eu aluno de segundo ano da faculdade, você entendeu? Morando no Rio de Janeiro. Aí eu fui todo obsequioso, agradeci o Armando. Tá certo? Com essa cultura do pobrezinho, do coitadinho, do devedor. E o Armando me ferrou na testa. Tá certo? Dizendo o seguinte, você não deve nada para mim. Eu propus seu nome que eu achei que valia a pena. Você é um bom aluno dedicado. Então eu achei que você valia a pena. Mas você deve para o seu aluno. Faça para o seu aluno. Multiplique. Multiplique. Né? Então, isso é que nós devemos. Nós, tá certo? Devemos retornar para a sociedade um compromisso de engrandecer. Todo mundo tem um compromisso com um Brasil diferente. Um Brasil rico, isso. E ser rico é bom. A gente vai para a Europa, você é europeu, você é português. Riqueza faz bem. A pobreza fede, ofende, humilha. Entendeu? E nós temos que eliminar. E que resolver a pobreza não é distribuir a riqueza que existe, é gerar nova riqueza e integrar essas pessoas através da educação, das oportunidades e do empreendedorismo. Então essa é a missão nossa. São Carlos está dando exemplo de geração de riqueza pelo conhecimento, geração das oportunidades, democratizar as oportunidades para o talentoso, o empreendedor. Esse é que é o nosso modelo de São Carlos, capital da tecnologia. Professor Silvio, foi um grande prazer estarmos aqui. Prazer foi minha, satisfação. Este diálogo mereceu todos os esforços que nós fazemos para levar este programa até aos nossos espectadores. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui. Restando agradecer uma vez mais a gentileza e a disponibilidade do professor Silvio Goulart Rosa Júnior em estar aqui nos nossos estúdios e pela participação e pelas opiniões que compartilhou com todos nós. Agradecimentos também à nossa equipe de produção, que está por trás das câmaras, o Brás José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz, responsáveis por levar até você este programa. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui neste espaço, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é mesmo e só mesmo para você. Marcamos encontro na próxima semana e até lá, fique bem. Tchau.